O destino de Yuki Saito, de Uzumaki. Yuki Saito encontrou seu destino horrível ao tentar desesperadamente escapar da maldição. Esposa de Toshio Saito e mãe de Suichi, Yuki era uma mulher comum que só queria proteger sua família da obsessão crescente do marido pelas espirais. Quando Toshio se contorceu até a morte dentro de uma banheira, transformando o próprio corpo em uma espiral grotesca, Yuki e Suichi encontraram o cadáver. A partir daquele momento, a maldição a consumiu, não pela obsessão, mas pelo terror absoluto. Yuki desenvolveu uma fobia maníaca às espirais. Em cada curva, em cada redemoinho, ela viu o cadáver do marido, chamando-a. Para se livrar delas, ela começou a destruir o próprio corpo, raspou os cabelos para que não pudessem formar cachos, cortou as pontas dos dedos, arrancando a pele das impressões digitais. Ela vivia em pânico constante, exigindo que todos ao seu redor usassem luvas e chapéu para não acionar a sua loucura. Internada no hospital, Suichi, seu filho, tentava protegê-la a todo custo. Ele descobriu o maior perigo, a cóclea, uma estrutura em espiral dentro da orelha. Ele fez de tudo para que a mãe nunca soubesse disso, mas a maldição era inevitável. Durante uma alucinação, o marido morto apareceu querendo rastejar para dentro do seu ouvido. Dominada pelo pavor, Yuki pegou uma tesoura e perfurou violentamente ambos os tímpanos. Ela não morreu imediatamente. Ela sobreviveu por um tempo em um estado de vertigem eterna por ter destruído partes responsáveis pelo equilíbrio. Ela viveu um giro constante e infinito, como se estivesse presa dentro de um redemoinho sem fim. O mundo girava sem parar ao seu redor, acompanhado de dor, náusea e alucinações. A mulher que arrancou tudo que se assemelhava a espirais do seu corpo acabou condenada a viver dentro de uma. Mesmo após a morte, durante a cremação, suas cinzas formaram um grande vórtice no céu antes de cair. Um destino pior que a morte, tentar escapar de um horror e se tornar ele para sempre. E por falar em horror eterno, o destino de Diávolo em Jojo Golden Wind é sem exagero um dos castigos mais cruéis já concebidos dos animes. Um destino onde a morte não é uma saída. Diávolo era o líder invisível da máfia Passione, um homem que apagou seu próprio passado, eliminou qualquer rastro da sua identidade e governava das sombras como uma entidade intocável. E com seu estêndio, King Crimson, ele chegou perigosamente perto disso. A habilidade de King Crimson permitia a Diávolo apagar o tempo. Durante esses intervalos, apenas ele mantinha consciência do que acontecia, enquanto todos os outros seguiam seus destinos sem perceber. Na prática, isso significava que ele podia ignorar causas e agir apenas sobre os resultados, sempre garantindo um futuro que se dobrasse à sua vontade. Por anos, ele viveu assim, intocável e invencível, como se estivesse acima das próprias leis da realidade. Mas esse tipo de arrogância sempre cobra seu preço. Seu caminho, inevitavelmente, o levou a Giorno Giovanna, cujo stand evoluiu para algo muito além de qualquer lógica comum. Gold Experience Requiem, uma habilidade que não apenas enfrenta ações, mas as nega completamente. Tudo que tenta atingir Giorno simplesmente retorna ao ponto zero. Quando o Diávolo é derrotado, algo ainda mais aterrorizante acontece. Sua morte não se concretiza, não porque ele sobreviveu, mas porque o próprio conceito de fim lhe foi negado. Ele é preso em um ciclo infinito. Diávolo passa a experimentar mortes sucessivas, uma após a outra. Ele pode acordar e ser esfaqueado. Ele pode se ver em uma mesa de cirurgia sendo dissecado ainda consciente. Pode ser atropelado, afogado, abandonado, não importa. Porque toda vez que ele morre, ele retorna. Não ao início de sua vida, mas ao instante anterior à morte. Apenas para sofrer de novo, em um cenário diferente e de formas diferentes. E o mais cruel é que ele nunca alcançará a morte. Enquanto outros sofrem antes de morrer, ele é condenado a sofrer sem jamais poder morrer. O destino de Gemma Rimuru em Ninja Scroll é a prova de que a imortalidade pode se tornar uma prisão. Gemma Rimuru não era apenas um homem comum. Ele era líder dos 8 demônios de Kimon. Ele possuía um corpo que desafiava a própria lógica da vida. Suas feridas se regeneravam instantaneamente e nenhum golpe parecia capaz de detê-lo. Ele basicamente ignorava a morte. Essa invulnerabilidade moldou sua personalidade. Gemma se tornou cruel, sádico e completamente indiferente à vida humana. Para ele, as pessoas não passavam de obstáculos descartáveis em seu caminho rumo ao poder. Sua confiança em sua própria imortalidade era absoluta. Afinal, quem poderia derrotar aquele que não pode morrer? Mas como todo destino cruel, a queda vem exatamente do ponto onde ele se julgava invencível. No confronto final contra Jubei Kibagami, a bordo de um navio em chamas, carregado de barra de ouro, Gemma lutou com fúria selvagem. Mesmo sendo cortado repentinamente, seu corpo se regenerava sem parar. O fogo do combate
combate derreteu o ouro, transformando o convés em um rio de metal líquido incandescente. Gema, gravemente ferido, mas ainda vivo, tentou arrastar Jubei consigo para a morte. Foi então que o destino se selou de forma cruel. Jubei decepou o braço que o puxava e empurrou Gema para o centro daquele inferno dourado. O ouro derretido o engolfou por completo, queimando sua carne com uma dor inimaginável, enquanto cobria cada centímetro do seu corpo. O metal escaldante endureceu rapidamente, prendendo-o como uma estátua viva dentro de uma prisão indestrutível. O navio afundou, levando Gema para as profundezas escuras do oceano. Seu corpo continua intacto e sua consciência ativa, mas ele está completamente imobilizado, incapaz de se mover, falar ou de reagir. Preso dentro de um túmulo de ouro maciço no fundo do oceano, sem luz e sem som. A eternidade se tornou seu único horizonte. Diferente dos outros destinos, não há uma dor física constante nem mortes repetidas, mas há algo talvez ainda pior: a consciência intacta diante de um nada absoluto, um silêncio eterno onde cada segundo se estende indefinidamente. O homem que acreditava ser invencível foi derrotado sem precisar morrer, transformado em uma estátua viva e esquecida nas profundezas. Às vezes, não morrer é exatamente o pior destino possível. O destino de Elder Toguro em Yu Yu Hakusho é a prova de que existem punições que são piores que a morte. Elder Toguro nunca buscou redenção ou propósito. Ele era pura crueldade, um ser que se deleitava na dor dos outros, tratando batalhas como entretenimento e vidas como brinquedos descartáveis. Sua habilidade refletia exatamente isso. Seu corpo não seguia regras normais. Ele podia se esticar, se deformar, reconstruir qualquer parte de si mesmo. Cortá-lo, esmagá-lo ou destruí-lo, nada disso era o suficiente. Sempre havia um pedaço restante. Sempre havia uma forma dele voltar. Na prática, Elder Toguro era praticamente impossível de matar. Foi justamente isso que selou seu destino. Durante o confronto contra Kurama, ele cometeu o mesmo erro de tantos outros: subestimar seu oponente. Confiante em sua imortalidade, ele acreditava que qualquer dano seria temporário, que sempre poderia se regenerar e continuar. Mas Kurama não lutava apenas com força, ele lutava com inteligência. Em vez de tentar destruir Toguro, Kurama usa uma planta demoníaca conhecida como Árvore do Pecado, uma criatura que se alimenta da mente da sua vítima. A árvore envolve o corpo de Toguro, e o que acontece em seguida é algo muito pior do que qualquer morte. A planta prende Toguro em uma ilusão infinita. Dentro desse ciclo, ele vive seus piores pesadelos. Ele pode estar lutando, sendo ferido, sendo derrotado repetidamente. Sua mente cria cenários constantes de dor e conflito, enquanto a planta se alimenta dessas experiências. Para ele, o sofrimento é real, o medo é real, mas nada disso realmente acontece. Seu corpo permanece vivo por causa da regeneração, enquanto sua mente é consumida para sempre, sem pausa. O monstro que não podia ser derrotado foi derrotado no único lugar que ele era vulnerável: sua própria consciência. Ele foi condenado a um sofrimento puramente mental, eterno e inescapável, porque no fim, não importa o quão indestrutível o corpo seja, se a mente se torna prisão, então não existe morte que possa libertar você. E por falar em mentes que se tornam prisão, o destino de Cars em JoJo Battle Tendency é a definição perfeita de uma prisão inescapável. Cars era líder dos Homens do Pilar, uma raça antiga que via os humanos como seres inferiores. Diferente dos outros, porém, ele não buscava apenas sobreviver, ele queria evoluir, superar todas as limitações da vida, tornar-se perfeito. E ele conseguiu. Ao utilizar a máscara de pedra junto da pedra vermelha de Aja, Cars finalmente alcança seu objetivo. Ele se torna a forma de vida suprema, um ser capaz de se adaptar a qualquer ambiente, imune ao sol e dono de todas as habilidades biológicas possíveis. Ele podia regenerar qualquer dano, manipular o próprio corpo livremente e sobreviver a absolutamente qualquer coisa. Naquele momento, Cars havia vencido a própria natureza. Não existia mais fraqueza, limite, nem mesmo morte. E foi exatamente isso que selou seu destino. Durante o confronto final contra Joseph Joestar, uma sequência improvável de eventos o lança ao espaço, longe da Terra e longe de qualquer possibilidade de retorno. No início, isso não parecia um problema, afinal, Cars não precisava respirar, não precisava de calor, não precisava de nada. Ele simplesmente continuaria existindo. Mas é aí que o horror começa. Sem qualquer forma de propulsão, Cars fica à deriva no vazio absoluto. Seu corpo perfeito continua funcionando, mas não há nada ao seu redor. Nenhum estímulo, nenhuma interação, nada. Apenas o silêncio infinito do espaço. Com o passar do tempo, ou talvez da eternidade, sua mente começa a se deteriorar, sem propósito, sem movimento, sem qualquer possibilidade de ação. O ser mais perfeito que já existiu é reduzido a um estado de inércia absoluta, uma consciência que se apagou lentamente, incapaz de suportar o peso da eternidade sem sentido. Aquele que buscava a evolução suprema alcançou um estado onde não há mais evolução possível, porque no fim não importa o quão perfeito você se torne, se não há propósito, movimento ou fim, até a perfeição pode se tornar uma prisão. A história de Nina Tucker de Fullmetal Alchemist não é apenas triste,
é um dos destinos mais perturbadores e cruéis já retratados nos mangás. E o mais assustador é que não envolve perfeição, poder absoluto, imortalidade nem batalhas épicas. Apenas a escolha humana. Nina era apenas uma menina comum, sorridente, carinhosa, inseparável do seu cachorro Alexander. Ela não sabia que, para manter o título de alquimista de estado, seu pai, Shou Tucker, já havia cruzado a linha da humanidade uma vez e estava prestes a cruzá-la novamente. Anos antes, ele havia conquistado seu título ao criar uma quimera capaz de falar, mas desde então ele não conseguiu repetir o feito. Agora, diante do risco de perder tudo, seu status, sua casa, sua vida confortável, ele precisa desesperadamente de resultados. E foi nesse momento que sua humanidade começou a desaparecer mais uma vez. Desesperado para não perder sua posição, Shou Tucker realizou uma transmutação humana proibida, usando o corpo da própria filha e do cão como materiais. Ele fundiu os dois em uma única criatura. Ele transformou sua filha em uma quimera. Mas a consciência da menina permaneceu. E o detalhe mais cruel de todos, ela ainda reconhece as pessoas que ama. Essa única frase carrega um peso devastador, porque mostra que, apesar de tudo, Nina ainda está ali, presa dentro de algo que não deveria existir. O destino de Nina não é um ciclo infinito como os outros, mas talvez isso torne ainda mais cruel, porque é completamente injusto. Ela não escolheu, não errou, não teve culpa, ela apenas confiou. E foi traída da pior forma possível. No fim, sua existência é interrompida como um ato de misericórdia, mas isso não apaga o horror do que aconteceu. Pelo contrário, só reforça a tragédia. O destino de Nina é a prova de que os piores horrores não vêm de monstros ou poderes sobrenaturais, mas de pessoas comuns que cruzam uma linha da qual não há volta. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão inesquecível, porque, diferente de outros destinos horríveis, o dela poderia ter sido evitado. Faltou algum destino igualmente horrível? Deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa ver e não deixe de curtir se gostou. Até mais!